tipo de valores vocês querem colocar em ação? Que tipo de valores vocês querem que represente vocês aqui? O VIA, ele tem várias traduções, ele é um acrônimo, mas a que eu considero a melhor delas é Values in Action, que são os valores em ação. Então, ele praticamente é um teste que representa o seu melhor em ação, é a sua melhor versão em ação. Então, eu super recomendo mesmo que estejam com ele em mãos aí, esse relatório maravilhoso em mãos. Eu acho que é o teste que a gente mais se orgulha de realizar, o teste VIA. E mandem ver no chat para a gente começar a criar conexão entre o grupo e sejam bem-vindos, então, a uma experiência super positiva de jogar e aprender, que é o Positive Experience Game, baseado na ciência que estuda a felicidade. E nós vamos ter uma participação especial, quem assistiu o nosso workshop Escolha Ser Feliz e Floresça, já contou com a bênção e o presente de ter junto um artista fenomenal como o Wagner, tá aí um grande pluri-lover, pluri-mestre, TJ, tudo que tem aqui na Pluri, e ele vai apresentar algumas obras dele que são inspiradas, foram inspiradas nas forças de caráter e virtudes que nós vamos aprender aqui. Wagner, quer dar um alô para a galera aí para se apresentar? Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Wagner, eu sou artista plástico, artista visual, e está sendo um prazer aqui participar da Pluri, com essa exposição dos virtudes de caráter. E abrindo essa exposição, eu estou abrindo com essa tela, que é uma pintura da frente da minha casa, da casa onde eu nasci, onde eu fui criado, lá em 13 de maio. Eu achei legal abrir essa exposição com essa tela porque envolve todos os meus primeiros anos, né? Toda a minha formação foi vendo essa paisagem, né? E essa exposição se chama Ser Especial, e quem tiver interesse pode me seguir lá no meu Instagram, que é @WagnerDaSilvaArte, que tem obras dessa exposição e outros trabalhos meus também. Muito obrigado. Joia! Obrigada, Wagner, pela honra da sua presença. E quem viu ali no nome dele, né, no videozinho, já aparece o @WagnerDaSilvaArte, que é o Instagram dele, então é a forma mais rápida de entrar em contato. E preparem seus corações para fortes emoções, que o Wagner é esse artista que toca a alma da gente. E só para que vocês entendam, tudo que a gente vai fazer aqui é uma oficina, é um jogo, mas tem todo um embasamento científico que é da psicologia positiva. E nós vamos utilizar a teoria mais atual da psicologia positiva, que é o PERMA, com H no final, mas em português a gente acabou transformando em PERMAV para poder ter uma sonoridade, né? Então, quem viu o workshop, a gente entrou em detalhes em todas essas letras aí, né? E hoje a gente vai trabalhar principalmente a letra E do PERMA, que é o engajamento, onde exatamente a gente trabalha as forças de caráter e virtudes. Mas não quer dizer que a gente não vai trabalhar as outras, porque nós vamos gerar emoções positivas com o jogo, nós vamos trabalhar relacionamentos, então vocês vão interagir muito entre vocês durante o jogo. De certa forma, a gente vai estar trabalhando o significado e propósito, que é o melhor de vocês em ação, e inclusive como desenvolver alguns valores que são necessários para o desenvolvimento dos seus propósitos de vida. Realização, vocês vão se sentir muito realizados. Aliás, quando a gente faz o teste VIA, a gente já sente realização ao reconhecer o nosso melhor ali, né? E vitalidade, saúde, a gente vai trabalhar de uma forma mais indireta hoje, né? Porque a gente não vai fazer exercício físico nem meditação, mas a gente vai trabalhar de uma forma com a conexão com o nosso melhor. E isso reverbera em várias produções de neurohormônios positivos que melhoram o nosso bem-estar e nossa saúde, consequentemente, tá? Então, vamos lá, porque eu quero apresentar para vocês e só mostrar um pouco mais como que funcionam as forças de caráter e virtudes e o que é isso, porque talvez tenha pessoas aqui que nunca ouviram falar disso e, ao mesmo tempo, talvez tenham pessoas aqui que são experts e já especialistas nisso. Então, vamos tentar nivelar o grupo para que todos possamos jogar com a mesma consciência do que é esse conteúdo. Já vi algumas carinhas ali, tá aparecendo alguns vídeos aqui para mim na lateral, vi algumas carinhas falando que não faz ideia o que está fazendo aqui na oficina. Então, fica tranquilo,
Sejam bem-vindos, porque o objetivo é aprender de forma lúdica. Então, vocês vão sair daqui sabendo o que são forças de caráter e virtudes, mas sem pegar um livro, ficar lendo e estudando. Vocês vão praticar, tá? Então, é isso. Forças de caráter e virtudes é mais ou menos como o óculos, né? Que a gente olha o mundo. A partir do que somos, a gente projeta muito esse filtro no mundo. E aí a gente enxerga o melhor e o pior a partir de nós mesmos. Todos nós sabemos que somos muito o reflexo, né? O mundo é o reflexo de nós, nosso próprio olhar. Então, quando a gente fala em forças de caráter e virtudes, o que a gente está querendo dizer aqui é que quando a gente aplica as nossas forças de caráter efetivamente, elas são muito benéficas, tanto para a gente quanto para todo mundo que está à nossa volta. Elas são diferentes das suas outras forças, como seus talentos, suas habilidades, seus interesses, seus recursos, porque as forças de caráter refletem o seu eu verdadeiro, a sua essência, quem você é na sua, vamos dizer, desde a sua criança. Nós vamos ter um momento hoje à noite de resgatar a nossa criança interior. Então é bem importante que todos vocês estejam com o coração muito aberto, muito tranquilo, para a gente resgatar a nossa criança e poder realmente brincar e soltar o nosso melhor aqui, para a gente se conhecer, né? Se conhecer exatamente pela nossa essência, pelo nosso melhor. Muito do embasamento da nossa oficina são esses livros. O que eu estou mostrando para vocês aqui são livros. Muitos deles estão traduzidos em português, mas a partir dessas versões originais que estão em inglês e aparecendo aí para vocês, tá? As forças de caráter e virtudes, elas são científicas e todos esses livros, eles foram produzidos a partir dessa Bíblia aqui, que eu estou mostrando aqui agora na tela, que foi uma junção de vários pesquisadores, numa pesquisa de vários anos, com mais de 150 mil medições em todo o mundo. São mais de 55 profissionais envolvidos na produção desse conteúdo. É a essência da psicologia positiva, a espinha dorsal é o norte de toda a ciência que estuda a felicidade. E nessa obra, eles conseguiram pesquisar a partir, desde estudos da Grécia Antiga até estudos muito atuais, eles conseguiram, vamos dizer, resumir o melhor do ser humano em 6 grandes virtudes e 24 forças de caráter. Tá? E eu vou apresentar todas elas a vocês, porque eu quero que vocês conheçam, porque o grande exercício dessa ciência é a gente começar a olhar para as pessoas e ficar identificando as suas forças de caráter e virtudes em ação. E o nosso mundo muda a partir desse olhar, tá? Então, isso é muito legal. Aqui tá em inglês, porque a versão original do teste VIA, tá? Todo esse site é uma org, mas ele é todo científico. Então, vocês estão vendo em cima, são 6 categorias de virtudes, e dentro de cada virtude tem algumas forças de caráter. Se for somar no total, aí são 24 forças de caráter. Traduzindo para o português, está aqui, né, e separadinho por cor. Então, nós temos 6 virtudes que estão nas pontas, nos balõezinhos, e 24 forças de caráter ali no interior. O que significa isso? Quando vocês fazem o teste VIA, e quem não fez, fica tranquilo, porque pelo seu autoconhecimento você também tem como jogar tranquilamente, até porque o objetivo do jogo não é trabalhar só as suas forças de caráter principais, mas sim trabalhar todas. Né? E o ser humano, ele tem as 24 forças de caráter que tem aqui. Todos vocês vão se reconhecer pouco, médio ou muito em muitas dessas forças que estão aí presentes. Autocontrole, prudência, humildade, perdão, generosidade, inteligência social, enfim. A gente vai só balizar um pouco o conceito disso, porque talvez para algumas pessoas o conceito seja um pouco diferente. Então é interessante a gente só dar uma nivelada para a gente poder jogar da forma mais profunda possível, tá? Aqui é o meu teste, eu estou abrindo a minha essência, a minha criança, o meu coração para vocês. Esse é o meu teste. E as primeiras forças de caráter, elas tendem a representar as suas forças de assinatura, é a sua essência mesmo, é como se fosse o seu retrato da sua criança interior, ou o seu melhor, ou a sua melhor versão, ou enfim, a sua essência. Então, ali para mim não, para a maior parte das pessoas, as 5 primeiras são consideradas nossas forças de assinatura, né? Que é o retrato da nossa essência. Não necessariamente as 5 primeiras, tá? Vocês vão ver que ao longo do tempo a gente vai fazendo esse teste e algumas tendem a não sair desse top 5, mas tem algumas que ficam sempre ali.
E essas sim são as nossas forças de assinatura. Pode ser que em alguns momentos de nossa vida, sob muito estresse ou um trabalho que exija muito algumas outras forças, a gente modifique um pouco essa ordem, tá? E isso modifica um pouco. Então, vocês estão vendo ali duas chaves, né? Uma azul, seleciona as 5 primeiras, geralmente essa é a nossa top 5, não obrigatoriamente são as nossas forças de assinatura, mas tendem a coincidir. E as 7 primeiras, geralmente, elas estão relacionadas, principalmente nos artigos científicos, às forças que a gente utiliza no trabalho também. Então, acaba que não só as 5 primeiras, mas as 7 primeiras no trabalho. Até fico feliz por isso, porque no trabalho, quem conhece aí o que é o trabalho da Pluri, ter perseverança e trabalho em equipe é essencial para o meu trabalho, né, como coordenadora da Pluriversidade. Então, eu fico feliz por isso. Então, geralmente, o que aparece na primeira página do relatório, você usa bastante. O que aparece na segunda página, já vai usando de forma intermediária. O que aparece na terceira página, você já usa um pouco menos. E tem uma tendência de ficar lá para o final, o que você usa menos, mas não necessariamente o que você não tem. Tá? Quem quiser fazer a versão paga do teste consegue quantificar isso. Mas geralmente a gente tem as 24 forças de caráter e as que ficaram por último a gente não precisa ficar triste, porque geralmente a gente compensa com as que ficaram primeiro. Então não há motivos para tristeza na noite de hoje. E isso tudo, de certa forma, né, um teste desse daqui a pouco vai ser usado em seleção de emprego futuramente. Né? Dizem que o autoconhecimento é a característica mais importante para a empregabilidade hoje. No futuro, vai ser o caráter. E o caráter é aquilo que você faz quando não tem ninguém olhando. Então, você não precisa de máscara na seleção. Você já pega aqui um retrato da essência da pessoa e vê se a essência da pessoa combina com a sua empresa, o seu negócio, o propósito e a missão do seu trabalho. Então, isso é muito legal, que a gente possa trabalhar com o que há de melhor em cada um, ao invés de ficar desenvolvendo coisas que talvez a gente venha tirar a pessoa da sua essência, né? Então, já aproveita aquilo que cada um tem. E as cartinhas, as cores, as virtudes, as forças de caráter, elas estão muito relacionadas a cores. Então, até vou fazer aqui uma contextualização para vocês, porque vai ficando mais fácil. Poxa, são 24 forças de caráter. Na hora de jogar, será que eu vou lembrar as 24? E não é para ser decoreba, não é para ser uma coisa chata, é para ser uma coisa lúdica. Então, vocês vão ver que a gente vai aprender sem perceber. Daqui a pouco vocês estão saindo daqui e conseguem repetir as 24 forças de caráter sem nem ter focado nesse objetivo. Então, a sabedoria, a gente geralmente coloca a cor amarela está muito relacionada à inteligência, dentro dela tem 5 forças de caráter contempladas. A transcendência, roxinho, né? O roxo tem muito a ver com a espiritualidade, então a transcendência tá com o roxinho aqui e tem mais 5 forças de caráter contempladas nela. A temperança, ou também traduzida como moderação em algumas versões, a gente tem muita diferença de tradução, tá? Mas na essência a gente chega à mesma conclusão. Tem 4 forças de caráter relacionadas ali. O verdinho está muito relacionado à saúde, então a temperança é muito relacionada ao equilíbrio, né? O vermelho é a energia, né? A força está muito relacionada à coragem. Na coragem tem mais 4 forças de caráter embutidas aí no pacote, nós vamos abrir todas elas. A justiça está o azul, que está muito relacionado à harmonia também, então tem mais 3 forças de caráter ali. E, por último, mas não menos importante, a humanidade com mais 3 forças de caráter, está o rosinha ali, muito relacionada ao amor, muito relacionada a essa conexão humana, tá? Então, vamos entrar nesse conteúdo. Eu vou usar muita imagem, por isso eu recomendo mesmo que vocês acompanhem pelo computador ou projeta numa tela de televisão, alguma coisa assim, para que você possa ter o máximo aproveitamento das imagens selecionadas com todo carinho do mundo. É um banco de imagens gratuito, isento de direitos autorais, então a gente está gravando esse conteúdo aqui também até para disponibilizar ele no YouTube, para quem quiser rever isso depois no canal da Pluri, pode ficar à vontade, porque a gente vai passar bastante conteúdo aqui. No jogo vocês vão treinar e o jogo, essa parte a gente não vai colocar no YouTube, vocês vão ter um momento totalmente privativo de vocês na salinha, vocês vão ser separados em salinhas para jogar. Depois a gente retorna aqui e faz um fechamento, tá? Mas vamos lá, vamos apresentar então as virtudes e as forças de caráter. Então vamos começar pela virtude sabedoria. Então o fundo aqui já está amarelo,
porque lembra, sabedoria, toda a parte de sabedoria está relacionada às nossas inteligências, elas estão todas com fundo amarelo, exatamente para a gente ir relacionando já a cor com as virtudes. Dentro de sabedoria, então, 5 forças de caráter. Vamos falar primeiro, então, da perspectiva. Perspectivas são... Aqui tem sempre uma frase inspiradora para cada um, tá? E tem um botãozinho amarelo ali para vocês relacionarem a virtude, sabedoria, que é amarela. Então, agora nós vamos falar da força de caráter perspectiva. O que é perspectiva pela ciência da felicidade, pelo que nós estamos abordando aqui? Pessoas com perspectiva enxergam as coisas sob diversos pontos de vista. Por isso elas são percebidas como sábias, e por isso está dentro da categoria de virtude e sabedoria. E tendem a ser procuradas por seus amigos para aconselhamento. Então, se você é o tipo de pessoa que as pessoas vêm te procurar para querer saber sua opinião, o que você acha disso, para tomar uma decisão, provavelmente você expressa essa força de caráter da perspectiva. Então, o importante não é a situação, mas sim a perspectiva. As pessoas que têm essa força de caráter em equilíbrio, elas são muito procuradas pelas outras pessoas e a palavra delas tem um poder muito forte sobre as outras pessoas. Mas assim como a virtude, o valor, ele é muito positivo, o excesso é negativo e a falta também. Então, por que é importante você estar com o seu relatório aí, se você tiver com ele em mãos, ou a sua autoanálise, se você tiver um bom processo de autoconhecimento, você vai conseguir analisar se você tem ou não tem a perspectiva sobre equilíbrio, ou em excesso, ou em falta. Por quê? Aí eu vou botar sempre junto com o desenho de perspectiva esse gráfico aqui. Para cima é quando eu tenho excesso. Se eu tenho perspectiva demais, eu começo a ficar prepotente, arrogante. E se eu tenho perspectiva de menos, eu começo a ficar superficial. Não aprofundo em nada e até perco um pouco do interesse, tá? Então, fico uma pessoa mais rasa. E quando eu tenho perspectiva demais, eu tendo a ficar prepotente. Então, vocês vão treinando o olhar para vocês. Eu vou trazer uma imagem, vou trazer uma frase inspiradora relacionada à força de caráter, vou trazer o conceito do equilíbrio da perspectiva e vou trazer os problemas, que é o excesso e a falta. Então, a gente vê o relatório e fica super feliz, mas a gente não sabe se está em excesso ou se está em falta. Pela ordem, a gente já tem uma ideia, né? Então, por exemplo, perspectiva é a minha 5ª top 5. Então, há uma tendência de eu tê-la no equilíbrio, mas isso não é uma condição sine qua non. O que eu preciso avaliar é se as pessoas me procuram e levam muito a sério as coisas que eu falo com elas. Se isso for uma realidade, provavelmente a minha perspectiva está num padrão elevado e bom de uso equilibrado. Entende? Então, vocês começam... Gente, essa parte inicial do jogo, ela vale por um processo de coaching, sabe? Ela é uma autoanálise, um processo de autoconhecimento que pode ser muito profundo, tá? Então, se joguem aí, abre o coração para se analisar, mas deixa o autocrítico um pouquinho de fora para que a gente possa se ver de uma forma um pouco mais clara e mais sensata também, tá? Então, utilize as forças de caráter até mesmo para se conhecer. Vamos lá. Aqui tem mais uma ideia de perspectiva. Olha essa imagem, né? Olha o ângulo de visão de um gato, olha o ângulo de visão das araras. Tudo depende de onde você está para que você possa enxergar o extra. Quem tem uma perspectiva elevada consegue ver a visão da arara e do gato, entende? Quem tem pouca perspectiva fica só no lugar da arara ou só no lugar do gato. E quem tem demais tende a julgar a arara e o gato, entende? Então essa é uma forma da gente ilustrar isso. Onde você põe o seu foco, o que você vê se expande. Então, perspectiva, ela faz isso com você. Ou você tem uma visão ampliada, amplificada, ou você tem uma visão muito restrita, tá? Então, essas imagens é para a gente tentar vislumbrar isso. Como é que eu posso também olhar para algo e ter um novo olhar a respeito daquilo que eu já conheço? Então, aqui é bom a gente começar com a perspectiva, porque eu convido vocês, mesmo que já conheçam força de caráter, virtude, psicologia positiva ou não conheçam, para se abrir para esse novo olhar, tá? E aí nós vamos já desenvolver a nossa força de caráter perspectiva. A segunda força de caráter que nós vamos trabalhar agora
é a do critério, ou discernimento, ou prudência, né? Ali tem uma frase inspiradora, né? Destino não é uma questão de sorte, mas uma questão de escolha. Não é uma coisa que se espera, mas que se busca. Então, dentro desse conceito de critério, critério é a característica típica de quem gosta de pensar e examinar as coisas com muita atenção para tomar decisões. São pessoas que, inclusive, demoram muito para tomar decisões, não se precipitando para tirar conclusões antecipadas, sem antes analisar bem todos os fatos. São aquelas pessoas, quando vão para comprar na internet, por exemplo, elas vão ler as informações descritivas dos produtos, vão pesquisar em outros sites, vão ver a opinião dos clientes. Essas pessoas que têm essa força bem desenvolvida, elas têm essa tendência de analisar muito bem as coisas e demoram muito para tomar uma decisão. Então, no equilíbrio, elas têm bastante senso crítico, bastante discernimento. Essas pessoas também são muito procuradas antes de outras pessoas tomarem decisão, porque elas são muito sensatas. Só que quem tem critério demais começa a ficar com uma visão muito estreita, e quem tem critério de menos começa a não refletir sobre as coisas, começa a ser muito impulsivo nas suas decisões, não analisa nada, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque na estreiteza eu perco a atenção do todo, eu começo a ficar muito rígido, muito inflexível, e do contrário, eu começo a não prestar mais atenção nas coisas. Então, no equilíbrio é muito bacana, porque eu consigo ser uma pessoa sensata. Então, hoje em dia, a gente tem uma demanda muito grande disso, principalmente nas redes sociais, né? Por exemplo, quem é que pensa antes de colocar sua opinião aí nas redes sociais? Se todo mundo trabalhasse um pouco mais do discernimento, do critério, do senso crítico, talvez a gente não tivesse tanto culto ao ódio aí nos comentários que a gente vê às vezes nas redes sociais. Então esse é um valor muito bom, né? Uma força de caráter muito boa para a gente desenvolver. Então aqui tem algumas imagens, são ângulos diferentes, são pontos de vista diferentes, você vai ver vários olhares sobre a mesma situação para depois pensar a respeito, tomar uma decisão e realmente emitir uma opinião, né? Quando a gente não tem isso muito bem desenvolvido, a gente tem muito a categorizar ou rotular em certo, errado, bom, ruim. Quem tem bom senso tende a analisar todos os pontos de vista, quase um 360 graus, para conseguir tomar decisões. Então, é mais uma visão nesse estilo aqui dessa foto. É ver vários pontos sobre a mesma situação para depois tomar uma decisão. Para algumas pessoas, são consideradas como pessoas lentas, as pessoas que têm bastante critério e discernimento. Por quê? Porque elas levam tempo para fazer essa análise, tá? Não são impulsivas. Então, uma análise muito interessante. Outra força de caráter, que a gente vai apresentar uma obra aqui linda do Wagner, e que essa obra, inclusive, é uma das que no final desse encontro vai ser sorteada, pode ser uma das, né? Está relacionada a essa força de caráter que nós vamos apresentar agora, também relacionada à sabedoria, que é o amor ao aprendizado. Então tem uma frase aqui: o propósito do aprendizado é crescer, e nossas mentes, diferentes de nossos corpos, podem continuar crescendo enquanto continuamos a viver. O que é o amor ao aprendizado? Muito provavelmente é uma força que todos vocês que estão aqui presentes têm ela bem elevada, porque vocês estão num feriado buscando uma oficina para aprender coisas novas. Só faz isso quem tem amor ao aprendizado, que é a característica de quem gosta de aprender coisas novas, de maneira formal ou informal, buscando conhecimento em leituras, em aulas, em filmes, em escolas, museus, enfim, cada um à sua maneira. E quando a gente tem isso equilibrado, a gente está aqui numa oficina para brincar e aprender. E quando a gente tem isso muito elevado, a gente pode virar dono da verdade, aquele sabe tudo. Ou quando a gente tem isso pouco utilizado, a gente pode ficar muito complacente, muito morno, muito desinteressado também, tá? Ah, ok. E assim a vida passa. Então aqui tem, por exemplo, pessoas que gostam de aprender juntas. Aqui tem pessoas que gostam de aprender no modo de introspecção. A coruja é um grande representante da sabedoria. E tem os curiosos que gostam de aprender de tudo e montar aí 1000 ideias. E aqui, então, Wagner vai fazer a apresentação da segunda obra dele, né, que tem relação com essa força de caráter. E aí, Wagner? Eu queria falar para vocês também que cada obra dessa é uma interpretação minha a respeito dessa virtude ou dessa força.
né? Não é necessariamente o que significa, mas como essa virtude ou essa força reflete em mim, né? Então aqui a gente tem uma obra a respeito do amor ao aprendizado. Mesmo com tantas adversidades, quando eu quero aprender, eu venço. Isso. Então, a gente aqui é a obra. Ó. Então, o que eu quis expressar aqui é uma comunidade, né, que de certa forma com dificuldades vai até a escola, né? Então são pessoas que vão até a escola com dificuldades e ainda aqui tem uma pessoa mais idosa no meio das crianças, né? Então o que eu quis dizer aqui? Que apesar de toda a dificuldade, né, essa pessoa que às vezes tem toda uma dificuldade, né, de mesmo de idade, de se integrar às pessoas, ela está ali porque ela quer aprender, né? Então, eu acho que, para mim, esse é um grande significado do que significa amor ao aprendizado, né? O nome dessa obra é Aprendizado, ela é uma aquarela sobre papel canson, e ela é uma obra de 17 por 30 centímetros. Lindo. Obrigado. Lindo, muito bom. Então, pessoal, vira e mexe, a gente vai ter aí a participação do Wagner mostrando obras e o ponto de vista dele sobre cada força de caráter. Então, isso é muito rico, né, para o nosso aprendizado aqui. E eu até recomendo, até aproveito essa participação do Wagner para que vocês, à medida que vocês estão acompanhando o evento, vocês vão anotando as forças de caráter e coloca ao lado, independente do seu via. Se você sente que você está aplicando pouco isso, muito, né? Ou se está no equilíbrio. Porque isso para o jogo talvez seja muito interessante, porque a gente vai ter oportunidade de desenvolver forças de caráter hoje. Então a ideia é que vocês saiam daqui muito melhores do que chegaram, principalmente em termos de valores em ação. Então, fica aí a sugestão, coloca aí um positivo, um negativo, um igual, tipo, né, um equilibrado, alguma coisa assim, cria uma simbologia para você, porque pode partir daqui já sair uma rota de ação. Opa, eu estou precisando de mais disso no meu dia a dia, estou precisando de mais disso na minha quarentena, estou precisando de mais disso nos meus novos desafios de vida, né? Então, acho que vai ser muito legal. Então, vamos lá, vamos continuar. Mais forças de caráter dentro da sabedoria, nós temos a curiosidade. Curiosidade é hoje uma das competências e habilidades mais exigidas no mercado de trabalho. Então, a curiosidade sobre a vida em todos os aspectos é o segredo das pessoas que são muito criativas. E pessoas curiosas têm muita motivação para conhecer mais coisas, questionam o que já sabem e buscam descobrir, explorar assuntos novos ou que já são do seu interesse. É natural também que nesse evento, nessa oficina, a gente encontre muitas pessoas curiosas, porque essas pessoas querem saber o que é um jogo de forças de caráter e virtudes, e elas querem jogar. Então, isso é muito bom. Então, no equilíbrio, a gente atrai essas pessoas que estão na curiosidade, só que quando a pessoa tem curiosidade demais, ela começa a ficar uma pessoa muito indiscreta, né? Começa a se intrometer muito na vida das outras pessoas. E a pessoa que tem baixa curiosidade, ela começa a ficar muito desinteressada, até mesmo apática, né? Então, também é uma boa avaliação para a gente fazer. Então, crianças são naturalmente curiosas e a gente convidou as crianças para jogar essa oficina. Inclusive, quem tem crianças em casa pode convidar para participar, acho que vai ser bem bacana. Que faz a gente também, de certa forma, a curiosidade alimenta o amor ao aprendizado, porque a curiosidade faz a gente aprender muitas coisas novas e com isso ser muito criativo. E os próprios animais são muito curiosos, né? Eu, como vet, coach aqui, eu vou sempre trazer muitos animais nas fotos, tá? Mais uma força de caráter é a criatividade. Então, tem uma frase aí para inspirar a gente também. E isso está muito relacionado à criatividade. E a criatividade, ela é a força que nos leva a pensar novas formas de fazer as coisas. Atualmente, nós estamos com uma exigência super elevada para sermos criativos nesse momento, né? Então, evitando sempre o jeito convencional para buscar um modo melhor e que nos deixe mais satisfeitos. Então, um jeito de se reinventar, a gente precisa realmente desenvolver muito a criatividade. E quando a gente tem ela demais, a gente beira a excentricidade. Nessa foto, esse cachorrinho beirou a excentricidade. E quando a gente tem de menos, a gente beira a conformidade. E aí a gente começa a ficar mais do mesmo,
muitas rotinas e até mesmo resistente à mudança. Então, essas são características de quem tem baixa criatividade. Aqui algumas fotos são clássicas, né? Quando criatividade a gente associa muito à luz, né? A novas ideias, formas diferentes de fazer as mesmas coisas, gerando bastante curiosidade também. E brainstorming, ou toró de parpite, como a gente chama em Minas Gerais. Mudando então agora, então falamos já de sabedoria, incluímos perspectiva, critério, amor ao aprendizado, curiosidade e criatividade. Lili. Oi? Tem uma pergunta aqui, a Sálvia está querendo que explique um pouquinho mais o que seria essa excentricidade. Ótimo. A excentricidade, até um certo ponto, eu vou até voltar aqui, porque a excentricidade, até um certo ponto, a gente pode até se questionar. Será que não é julgamento? Né? E, na verdade, a excentricidade, às vezes, se vocês forem reparar, pessoas muito criativas, às vezes elas têm ideias que são difíceis de colocar em prática. Essa é a excentricidade. Então, ela fica num mundo de muita imaginação, às vezes até de uma certa fantasia, e aquilo não se torna, vamos dizer, capaz de se trazer ou se fazer presente no presente, tá? É diferente de você julgar alguém como uma pessoa excêntrica, porque às vezes essa pessoa está sendo autêntica, tá? Então, não é aparência, não é roupa, não é estilo, não é isso a excentricidade. A excentricidade na criatividade está só relacionada a ideias não possíveis de se concretizar, tá? É nesse sentido. Tá? A gente tem vocês vão ver que tem umas palavras que são muito estranhas, é uma questão de tradução mesmo, tá, gente? Então, realmente, fiquem à vontade para fazer pergunta, tem umas palavras que realmente geram muita dúvida na gente. Consegui responder? Dá um tinino aí, Paty. Sim, conseguiu. Tá ótimo. Beleza, obrigada aí pela participação. Vamos lá, vamos partir então para a transcendência, que é o roxinho, né? E aí tem uma borboleta, que é o símbolo da transcendência mesmo. Ela vai além dela mesma, né? De um casulo toda fechada, de repente ela voa pelo mundo. Dentro da transcendência temos 5 forças de caráter, que são essas aí. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma. Agora vocês já pegaram o jeito, né? Então eu vou falar a força de caráter, o excesso, a falta, o equilíbrio e algumas participações especiais do Wagner, que aqui ele já vai trazer para a gente da virtude da transcendência. Esse quadro foi sorteado no encontro passado. A frase que eu coloquei é: sei que há algo maior de poder infinito que tudo rege. Então, essa aquarela ela foi pintada durante uma live que eu fiz com a Lu, do Arte para a Alma, que é um trabalho que a gente faz. Ela toca piano e eu pinto ao vivo. E para mim essa obra ela representa a transcendência. Por quê? Porque existe algo maior, né, que para mim é algo que tem uma semelhança com a gente, né? Eu coloquei uma forma humana para representar essa comunidade, né? Não que necessariamente esse algo maior seja humano, mas para mim é para representar esse espelho, né? E como isso engloba tudo, né? Engloba todos os seres, engloba a natureza, né? Então nós com certeza somos partes de uma mesma fonte, né? Então para mim isso é transcendência. Essa aquarela ela tem acho que 29 por 42 centímetros. O nome da obra é Transcendência. Uma aquarela sobre papel canson. Obrigado. Muito bom. Então, abriu a virtude da transcendência e nada melhor para expressar a transcendência do que a espiritualidade. E espiritualidade é uma força de caráter que não tem menor relação com religiosidade. Tá? Ela está muito mais relacionada a essa questão mesmo, essa característica de quem acredita forte e coerentemente em haver uma conexão da vida cotidiana com algo maior. E esse maior não necessariamente é Deus, um ser superior e tudo mais. É um sentido, um propósito no universo que se traduz em conforto e em pertencimento. Tá? Então, aqui tem alguns exemplos do excesso e da falta. Então, quem tem espiritualidade demais beira o fanatismo e quem tem de menos em anomia. Anomia no sentido de não acreditar em nada, não tem nenhum tipo de crença, não acredita em absolutamente nada, não quer dizer ateu,
tá? É não acreditar em nada mesmo, maior ou além de si mesmo. Então, aqui algumas imagens que transcendem, né? Pode estar relacionada a você internamente, você externamente. Um grande exemplo é o Gandhi, né? Então, tem mais uma obra aqui de espiritualidade. E aí, Wagner? O ser espiritualizado desfruta da paz interior porque a sua fé é inabalável. Então, essa obra ela também foi feita numa live junto com a Luciana, né, do Arte para a Alma. E esse aqui é um detalhe dela, né, que também tem um ser central aí, mas é um ser que está em comunhão com tudo, né? E para mim, espiritualidade é isso, né? A comunhão consigo mesmo gera a comunhão com o universo. Então, a nossa essência, a nossa pureza e a nossa luz. E essa aquarela também tem 29 por 42 centímetros. O nome dela é Espiritualidade e é uma aquarela sobre papel canson. Show, muito bom, Wagner. E olha que bacana, gente. Uma das coisas que faz a gente transcender é o humor. Aliás, é uma das coisas que mais interfere na qualidade dos nossos relacionamentos também. Então, o bom humor espalha mais felicidade que todas as riquezas do mundo, vem do hábito de olhar para as coisas com esperança e de esperar o melhor e não o pior. Então, o humor é a força que nos faz tentar sempre ver o lado bom das situações, provocando sorrisos nos outros e buscando brincar e se divertir com as pessoas. E quando a gente usa demais, tem que cuidar para não beirar a frivolidade. E quando a gente usa de menos, a gente pode ficar muito rígido e muito sério. Esse jogo, todos nós vamos desenvolver bastante o humor, porque a proposta é a gente se divertir muito, tá? E dar bastante risada. Então, aqui uma expressão de humor. As crianças fazem isso com muita facilidade, faz a gente rir só de olhar para elas, né? E não quer dizer que não é pela idade que a gente precisa enrijecer, né? Pelo contrário, o humor é bem-vindo em qualquer idade. E aqui tem mais um quadro do Wagner que cai muito bem para esse momento, né, Wagner? E que foi uma bela homenagem aí a TJ, Plurilover e Eda Fração. Essa é uma homenagem a Churupita, né? Que é uma personagem da Ieda, que ela trabalha no Doutores da Alegria. E quando falou de humor, eu me inspirei nela, né? Com certeza. Que ela foi uma das primeiras pessoas que eu conheci da Pluriversidade, quando eu fui num evento no ano retrasado. Então, eu a conheci e teve essa empatia, né? Muito forte com a apresentação dela. Então, de lá para cá, isso ficou sempre na minha mente. Eu aproveitei para fazer esse trabalho agora. Então, aqui a gente fala da alegria. O nome dessa obra é Alegria. O humor é o guarda-chuva dos inteligentes, né? Diz o ditado. Então, aqui a gente fala de um humor que ajuda, né? Um humor que leva a alegria, que espalha a alegria aonde está sendo necessário, né? Nesse caso, os doutores da alegria, eles levam essa força para as pessoas que realmente estão precisando, né? Então, foi isso que eu quis representar aqui nessa aquarela, né? É uma aquarela de 25 por 35 centímetros, o nome da obra é Alegria, e ela foi presenteada pela Lidinha e pela Paty. Elas presentearam a Ieda com essa aquarela, e ela ficou imensamente feliz. Foi muito legal, assim, o retorno, né, desse trabalho. Muito bom. É isso aí. E a melhor parte da felicidade é quando compartilha. Pode falar. Antes de você passar, a Emiliana pediu para explicar novamente a espiritualidade. E a Samantha, ela estava dizendo que não entendeu o que a categoria transcendência representa de um modo geral. Ela explica aqui que você explicou que a categoria da sabedoria estava relacionada com a inteligência, mas ela não compreendeu a transcendência. Tá. E depois a Duda pediu para o Wagner, por favor, repetir a frase dele, provavelmente sobre a alegria. O humor é o guarda-chuva dos inteligentes. Eu não sei de quem é esse ditado, eu sei que é um ditado alemão, né, que uma vez eu ganhei um postal, né,
E o postal está escrito isso, eu nunca mais esqueci. O humor é o guarda-chuva dos inteligentes. E era um postal alemão. Legal. A transcendência é a virtude que a gente tem as categorias, né? Das 6 virtudes e as 24 forças de caráter. Então, a sabedoria é a virtude. Aí eu falei que está relacionada à inteligência por causa da cor amarela. Então, por isso tinha perspectiva, critério, amor, aprendizado, curiosidade, criatividade, tudo que mexe muito com a mente. A transcendência está muito relacionado com aquilo que é outra virtude, por isso está de roxinho. Ela está relacionada com aquilo que vai além de nós mesmos. A melhor expressão da transcendência é a espiritualidade, tá? Que é uma das forças de caráter da transcendência. Tá? Mas transcendência é uma virtude, a força de caráter é a espiritualidade. Aí tem também o humor, que a gente está vendo aqui, esperança, gratidão e apreciação da beleza, que nós estamos vendo aí com Wagner em várias obras, mas a gente vai chegar lá também. A espiritualidade é uma relação nossa com o que vai além de nós mesmos, com uma crença de que existe algo muito maior do que nós mesmos. Não tem relação com religiosidade. Ela é uma força de caráter nossa que está muito relacionada a nossa relação com o que é superior a nós, acreditando que existe algo que vai muito além de nós mesmos. Veja se eu consegui responder nesse sentido, tá? Porque às vezes as pessoas relacionam muito espiritualidade com religiosidade. Pode, mas também pode não fazer referência. Até porque religiosidade, muitas das vezes a gente vê a expressão da religiosidade com um pouco de fanatismo. E se a gente observar aqui, ó, religiosidade em excesso, ela beira ao fanatismo. E a religiosidade, a espiritualidade. E a espiritualidade em falta e beira a anomia, não acredita em nada. Depois da alegria, a gente tem aqui a esperança, uma força de caráter que a gente precisa desenvolver bastante nesse período para acabar com esse estresse que nós estamos passando e vivendo, né? Então, a esperança, pessoas que têm muito essa força de caráter são pessoas que têm uma atitude muito positiva em relação ao futuro. Elas sempre acreditam que as coisas vão ficar melhores do que agora. São muito otimistas, agem na direção de construir as coisas que elas querem viver. E como diz o Cortella, não é esperança de esperar, é esperança de esperançar, é de acreditar que vem algo melhor por aí. Quando a gente usa demais, beira ao polianismo, é até uma forma de julgar a poliana, coitada. Mas é uma forma assim de só ver positivo em tudo, ou de querer positivar tudo, tá? E quem não tem esperança tem uma tendência ao negativismo excessivo, não acredita que nada de bom vai acontecer, não acredita que tenha algo melhor. A esperança no equilíbrio, a gente acredita e a gente faz acreditando nisso. Então, a gente é um otimista ativo, tá? Não é passivo. Então, a gente nem é descrente e a gente nem é do modo que, vamos dizer, diminui a dor do outro. O que você está sentindo não é dor, o que você está sentindo não é tristeza, é isso que aqui é interpretado como polianismo. Não, não é isso, tá? Quando a pessoa vira para você e fala assim, deixa disso, pensa positivo. Não é isso. A esperança é, vamos acreditar e o que a gente pode fazer para que algo melhor aconteça. É nesse sentido. Então, aqui, por exemplo, é um grande exemplo de esperança, né? Uma imagem que traz a gente muita esperança. Aqui também, a famosa luz no fim do túnel, ela remete a uma esperança. Essa fé, esse acreditar, né? Que as crianças são muito puras para expressar isso. E outra coisa que, né, tá em voga aí atualmente é a gratidão. Também é uma força de caráter da transcendência. Então, as pessoas que expressam gratidão e que têm essa característica típica, elas são muito conscientes do que possuem e elas valorizam muitas coisas que elas possuem e até mesmo as que não possuem e costumam expressar os seus agradecimentos com muita clareza. Quem tem demais beira a bajulação, agradece a tudo, a todos, o tempo inteiro, o tempo todo. E quem tem de menos beira a ingratidão, a não conseguir perceber coisas boas em nada, ter um senso de que é direito da pessoa ter algo, né, e fica esperando aquela questão do merecimento, tá? Então, no equilíbrio, a gente consegue perceber em pequenas coisas a gratidão e um sentimento que só quem sente sabe expressar. Então, algumas fotos que representam um pouco a gratidão, as crianças fazem isso com muita sabedoria, né? Então, o tempo todo a gente vai conectar aí com os animais e com as crianças também. E tem mais um quadro lindo
do Wagner que representa a gratidão aí, né, Wagner? Sim, esse é um detalhe do quadro, né, onde aparece uma pessoa contemplando toda a natureza, contemplando todo o universo, contemplando todo o horizonte. Esse quadro diz que a única liberdade é a gratidão. Fora isso, estamos presos em nós mesmos. Essa é uma frase de Elanc Leuwer. Então, o que eu quis dizer com essa aquarela que foi feita durante uma live também com a Luciana? Essa aquarela representa um homem livre, né? Então, eu acredito que o estado de gratidão é essa verdade interior tão forte, né? Tão forte que eu me sinto livre e eu sou grato por tudo que acontece, né? Porque eu não sou preso a nada, né? Então, para mim, a pessoa que não é grata, ela está presa dentro de si, né? Então, é a relação que eu faço de gratidão com liberdade. E, inclusive, esses pássaros também que por si só, né, já tem essa gratidão pelo simples fato de serem, de voarem, né? É assim que eu vejo a gratidão. Essa imagem essa aquarela ela foi adquirida pela Pri, a nossa TJ também, muito amada. E, na verdade, complementando isso tudo que o Wagner está falando, a gente vai partir para uma força de caráter que ele tem que transborda, que é a apreciação da beleza, que também é uma força de caráter da virtude de transcendência. É a força que nos faz apreciar a beleza, a excelência e o bom desempenho em várias áreas da vida. Ela engloba desde apreciar a arte e a ciência, como também apreciar as pequenas experiências cotidianas, a natureza e tudo mais. E a própria apreciação da beleza e da excelência também em excesso beira o perfeccionismo, até o snobismo, e em falta a desatenção. Às vezes a gente não vê beleza porque a gente nem está olhando para as coisas com esse olhar. E aqui tem algumas imagens que conectam a gente com a apreciação da beleza. A arte está muito relacionada a essa força de caráter. Os artistas têm ela geralmente transbordando. Então, mais uma obra aqui do Wagner, com certeza, que representa isso. Apreciar a beleza é perceber a excelência de tudo, das pessoas, da natureza, dos seres e das coisas. Então, essa é a menina e a roseira, o nome dessa obra, é uma aquarela. Então, gente, o que eu quis dizer com isso é que apreciar a beleza não é só apreciar o que a gente julga bonito, né? É também perceber que nem tudo que a gente acha que é feio ou que é ruim não tem beleza. Tem, eu acho que tudo tem beleza e tudo está caminhando para a luz, para chegar até a beleza. A gente pode ver que a própria rosa ela tem espinhos, né? Então, o espinho seria, vamos dizer, a sombra da rosa, né? Então, para mim, apreciar a beleza é não julgar o que é bom e o que é ruim, o que é feio e o que é bonito. É exatamente perceber a beleza e o lugar de tudo, né? E é isso. Então agora nós vamos mudar de virtude, nós vamos para verde agora, que é a da temperança, ou também traduzida como moderação. Dentro dela tem 4 forças de caráter. Autocontrole, essa é uma das forças de caráter mais raras na humanidade, tá? Cientificamente é uma das forças que as pessoas mais querem e que menos possuem, é a do autocontrole. O autocontrole, quem tem essa força de caráter são pessoas que têm mais consciência dos seus sentimentos. São pessoas que têm pensamentos e comportamentos com mais capacidade de congruência, de modo efetivo e que têm muita disciplina. Quem tem autocontrole demais beira a inibição, ao retraimento, a se fechar, né, e se censurar demais, se bloquear demais. E quem tem de menos beira a autoindulgência, não ter responsabilidade com nada, né? Aqui tem uma foto que é preciso autocontrole para uma cena dessa. Né? Outras mais difíceis na execução para quem é apaixonado por doces, por exemplo, é preciso muito autocontrole. Em época de quarentena está virando confinamento para muita gente. E os animais também têm a capacidade de exercitar essa força aí do autocontrole. Outra força de caráter é a prudência.
A prudência é uma característica das pessoas que são mais cuidadosas, que são mais atentas, que tem um modo mais criterioso para fazer as escolhas e as coisas, elas são mais planejadoras, evitam decisões precipitadas para que não se arrependam, porque elas são realmente muito exigentes. Quem tem prudência demais, às vezes beira a rigidez e acaba até não fazendo muitas coisas na vida por, né, excesso de prudência. E quem tem prudência de menos, geralmente fica buscando muitas sensações e às vezes experiências que podem te colocar em risco, né, ou perigo. O símbolo da prudência é o triângulo, né, no trânsito. Aqui é um bichinho prudente saindo para a chuva, né, a bota, o guarda-chuva, ou o famoso cinto de segurança no carro, é um sinônimo de prudência, velocidade e tudo mais, né? Outra característica, outra força de caráter, que também é uma das mais raras na humanidade, depois de autocontrole, é a segunda mais rara, é a humildade. Humildade aqui é a característica de quem se considera igual aos outros, nunca superior, também nem inferior, não busca holofotes e nem destaque, né? São pessoas que costumam ser bastante modestas, simples e que preferem que as suas realizações falem por si mesmos, não são de muita autopromoção nem autopropaganda. Então, no equilíbrio, essa é a humildade. Em excesso, beira a autodepreciação, começa a denegrir as coisas boas que faz, e em falta, beira a arrogância, né? Então, cada um pode fazer uma autoanálise aí também, se está dentre os grupos raros ou não. Aqui um exemplo de humildade, né? A humildade está muito relacionada à leveza, tá? E está muito relacionada à simplicidade, está muito relacionada ao aprendizado, né? Você se colocar na vida como um eterno aprendiz, e está muito relacionada à gratidão também. As pessoas vão perceber isso. Outra força de caráter da temperança é o perdão. Essa também é uma força de caráter que é raro ver uma pessoa tê-la como entre as primeiras. Eu, felizmente, conheço várias que têm elas como as primeiras, mas não é muito comum a gente ver isso no mundo atual. Quem tem essa força permite as pessoas darem aos outros uma segunda chance, né? Perdoa mais aqueles que lhe magoam, tem uma característica de quem é mais misericordioso. Tem que cuidar também, né, com o equilíbrio. O excesso pode ser muito permissivo, começar a ser uma pessoa boba de tão boa, né? E em falta pode ficar muito impiedoso, e aí qualquer pequeno erro é motivo de acabar a amizade. Então aqui algumas fotos, né, de perdão, muito relacionada também a pedir perdão, né? E formas também de se colocar com humildade quando está relacionado ao pedir perdão. E aí tem uma obra que foi vendida aí no workshop passado, que encantou o pessoal, que é essa aí, né, Wagner? Perdão. O perdão está ligado a sentimento que temos em relação a quem nos ofende. Muito mais do que o próprio ataque, que pode ser intencional ou não, a reverberação do golpe sobre as nossas feridas é o que causa as mágoas. As feridas, elas já estavam lá. No âmbito mais profundo, o perdão está ligado a um processo interno de cura. Perdoar é curar-se sem esperar que lhe peçam perdão, pois é um ato que você concede a você mesmo e não ao outro, na medida em que só você tem o poder de curar as suas próprias feridas. Mas bendito daquele que reconhece que ofende e pede perdão. O nome dessa obra é Perdão. Ela é uma aquarela sobre papel canson. Muito linda, muito bom. A Rafaela está perguntando a diferença entre critério e prudência. Ótimo. O critério é você ver vários pontos de vista sobre o mesmo assunto, né? Você analisar de forma ampla todos os fatos. A prudência já é uma questão de atitude. O que você vai fazer com todas essas informações que você tem? Para ser prudente, você vai ser, de certa forma, planejado. Então, por exemplo, a gente vê muita prudência antes de viajar. Quando vocês vão viajar, o que vocês precisam organizar antes? Né? Antes de dirigir, o que você precisa fazer antes? Então, geralmente, ela está muito relacionada ao que você precisa fazer para ser prudente. Para tomar uma decisão, a prudência geralmente está muito relacionada. Pode ver aí, inclusive, nos relatórios, quem tem critério elevado geralmente tem prudência próximo, tá? Não muito certinho, tá? Mas deixa eu ver o meu aqui, por exemplo.
Tá um do lado do outro aqui, ó, tá? Então, às vezes eles andam juntos, porque você analisa para ser prudente, entendeu? Então, é meio que um mental e outro a ação. Então, excelente pergunta, tá? Porque realmente a gente pode se confundir. Coragem. Coragem é outra virtude, né? Que nós vamos trabalhar com vermelho e tem aqui mais 4 forças de caráter. A virtude coragem foi muito bem representada nesse gráfico aqui, ó, nesse quadro lindo do Wagner aqui. E aqui eu estou representando a coragem de a gente se encarar a gente mesmo, né? E abraçar a nossa sombra. É preciso muita coragem para isso, tá bom? Então aqui existem 2 pessoas que na verdade é a mesma pessoa, ligadas por esse abraço, né? O nome dessa obra é Coragem e ela é uma aquarela de 25 por 25 centímetros. Ela foi vendida para um amigo meu da Austrália, para o Mark, e fiquei muito feliz, né, dessa obra ter atravessado oceanos. Obrigado. Maravilhoso, né? E quem está aqui está trabalhando autoconhecimento. Parabéns, com certeza todos vocês têm muito dessa virtude, porque é preciso muita coragem. Luz e sombra, é isso aí. Uma das forças de caráter da coragem, virtude, é a vitalidade, que as crianças, né, transbordam isso. É a força típica de quem procura fazer tudo com energia, com entusiasmo, com empolgação, vendo a vida como uma aventura desafiadora, evitando desistir ou de deixar as coisas incompletas. Quem usa de mais beira a hiperatividade, quem usa de menos beira ao sedentarismo, né? Aqui tem fotos bem representativas de vitalidade nas mais diferentes idades e espécies, tá? Outra força de caráter que tem relação com a virtude coragem é a perseverança. É preciso ter muita coragem para perseverar. Essa é a força que valoriza e favorece o término das tarefas iniciadas, a famosa acabativa. Típico de quem permanece focado e fica muito satisfeito ao completar um projeto ou uma atividade, essencial para a conquista de grandes sonhos. Quem tem demais beira a obsessividade e quem tem de menos beira a ficar desamparado, abandonado, desiste das coisas e começa a se sentir frustrado, tá? Então, aqui um exemplo de perseverança, né? Aqui outro exemplo, para fazer essas aventuras é preciso perseverança para chegar ao final, aqui não adianta nem desistir. Então, perseverança está muito relacionada ao suor mesmo, a muito esforço, muita dedicação, muita determinação. E aí tem, então, a famosa obra aí do Wagner, mas essa aqui também está candidata ao sorteio de hoje. Então, gente, essa aí é a perseverança, chama colheita, né? Então, aí ela é representada por um homem, né, no meio da mata, no meio dos seres, no meio do não conhecido, né, no meio do incerto, e perseverando para conseguir chegar, né, no objetivo, né, que é conquistar a terra, né, que é, enfim, o uso da terra para o seu próprio sustento, né? Então, para mim isso representa a perseverança, né? O nome dessa obra é Colheita e ela é uma aquarela de 29 por 42 centímetros. Obrigado. Muito bom. Além dessa, temos a integridade. Hoje em dia, para você ser verdadeiro e íntegro, é preciso muita coragem, né? Então, a integridade é a força de quem busca sempre falar a verdade, ser honesto e coerente com o que pensa e que faz também, né? O pensar, sentir e agir. São pessoas sensatas, são pessoas autênticas, são pessoas genuínas com seus valores. Que em excesso beira a aspereza, a rigidez e em falta beira a falsidade, tá? Aqui tem algumas fotos, então, compromisso, né? São pessoas muito leais, muito comprometidas, que entregam aí a sua verdade. Os animais são a grande prova de integridade. E para fechar a virtude de coragem, nós temos a bravura, que é bem o sinônimo, tá? Algumas pessoas traduzem essa força de caráter como coragem também. E a bravura ou coragem, só para não repetir a virtude, né, é a força característica das pessoas que são corajosas, que não costumam desistir diante das dificuldades. É aqueles que defendem as suas convicções e que agem de acordo com elas. Em excesso, beira a temeridade, essa é uma pessoa destemida, né? E em falta, beira a covardia. Aqui tem algumas fotos onde é preciso realmente muita bravura, coragem, né, para
para realizar essas ações. E falar em público, por exemplo, é dos maiores medos da humanidade. Então, é preciso muita bravura para isso. E aí a gente muda de virtude, vamos para a justiça. A justiça é azul, tá? E tem 3 forças de caráter aqui para a gente falar na sequência. Uma delas é trabalho em equipe, a própria foto fala por si, né? E tem o Michael Jordan falando aí. É a característica de quem tem facilidade e prazer para trabalhar em conjunto com outras pessoas, valorizando a lealdade e a dedicação na busca de bons resultados coletivos. Em excesso, tem que cuidar para não ficar muito dependente das outras pessoas. E em falta, tem que cuidar para não ser muito individualista, muito egoísta. Aqui tem algumas fotos bem características de trabalho em equipe, da virtude justiça, representada aqui com a cor azul, tá? Até para roubar biscoito no armário, eu preciso de trabalho em equipe. Liderança também é uma força de caráter, né, da justiça. Liderança é a força típica das pessoas que têm facilidade para influenciar os outros na busca dos objetivos, encorajar os outros também e incentivar na realização de atividades com mais harmonia e com mais integração. Abraham Lincoln aí, que fez essa frase, é um dos grandes exemplos de liderança. Mas em excesso a liderança pode virar autoritarismo e despotismo, em falta beira a ficar muito submisso ou muito condescendente com as coisas e as pessoas. Aqui algumas fotos de liderança, aí tem vários estilos de liderança, né? Mas são algumas representações aí. Essa força aqui também é bem rara na humanidade, é a força da equidade, perdão. A equidade é a força de caráter de quem preza pelo tratamento imparcial, respeitando os outros e não se deixando levar por sentimentos e interesses individuais em suas decisões. Em excesso, beira o partidarismo e em falta beira a distância ou ignorar as outras pessoas. É quando realmente você consegue equilibrar essas questões para ser imparcial, é ter um olhar mais neutro. É a visão da justiça mesmo, né? Cega, porém imparcial, é nesse sentido. E para fechar, para a gente partir para o jogo, nós temos a última virtude, que é a humanidade, que aqui até pintei esse golfinho de rosa para virar um boto rosa, para representar a cor da humanidade, onde nós temos mais 3 forças de caráter incríveis aqui, que a primeira delas é a inteligência social, é uma das habilidades mais exigidas no mercado hoje. As pessoas com inteligência social, elas tendem a interagir com diferentes grupos e costumam usar a empatia para se adaptar a diversos contextos. Aqui na Pluri a gente vê muitas pessoas que têm essa força. Só que em excesso beira a análise excessiva, fica muito analítico, e em falta beira a desinformação muito obtusa ou até mesmo distante também. Aqui tem algumas exemplificações de inteligência social em ação. A gente vai aplicar muito isso no jogo. Tá? E a comunicação não violenta, as girafas, tem muita relação com a inteligência social. Antes de passar para o Wagner, a Letícia está perguntando, ela falou que não entendeu como que vai para o partidarismo, se a ideia da equidade é ser imparcial. Isso. O partidarismo beira o extremismo, né? Essa questão direita e esquerda, isso é partidarismo. O meu time de futebol é melhor que o seu, isso é partidarismo. A cor que eu gosto é melhor que a sua, a minha religião é melhor que a sua, isso é partidarismo. A imparcialidade é a pluriversidade. Todos são bem-vindos, independente de religião, de time de futebol, de gosto musical, de partido político. Entende? É isso aí, eu não sei se eu consegui responder. Eu acho que aqui o grande lance é a gente entender que o que sai do centro já desvirtua, a virtude deixa de ser virtude e a força de caráter passa a não ser mais uma coisa desejável, né? Tanto a falta quanto o excesso, os extremos, eles desvirtuam da virtude mesmo, da força de caráter. Por Exato. Isso que a pessoa que ela seria equânime, ela passa a ser partidária, porque ela já não está em equilíbrio, né? Isso, perfeito. Não tem certo, não tem errado, não tem bom, não tem ruim. Por isso é uma força rara também, tá? E aí Wagner apresenta esse aqui, Inteligência Social. Então, essa obra, ela representa uma comunidade e ela representa essa coisa da diversão, da alegria em comunidade, né?
Então tá todo mundo soltando pipa, as pipas todas no céu, cada uma ocupando um espaço, elas estão em harmonia, elas convivem bem umas com as outras, as pessoas convivendo bem umas com as outras, né? A comunidade em harmonia, né? Isso que eu quis representar nessa obra. Muito bom. E o nome dessa obra é Comunidade. Ela é uma aquarela também, foi feita numa live com a Luciana. E ela tem 29 por 42 centímetros. Obrigado. Muito bom, isso aí. E essa força de caráter de agora, que todos vocês têm muito transbordando aí, é o amor, é a força que expressa a afetividade, o valor daqueles que gostam de relações que são mais próximas, mais profundas, de sentimentos mais profundos e mais duradouros. E, sobretudo, quando percebem a reciprocidade. Então, o amor está muito relacionado à troca, né? Quando tem demais, beira a promiscuidade emocional, né? E quando tem de menos, ao isolamento emocional, se fecha, se tranca, tá? Então, aqui umas representações de fotos e imagens de amor, de todos os tipos, cores e sabores, né? E o Wagner vai apresentar 3 obras na sequência aqui. Eu vou passar para a obra para ele ir falando então, Wagner. Então, essa força talvez é a que mais me toca, porque às vezes eu acho que eu vim para aprender a amar. Eu acho que, na verdade, todos nós, né? Mas eu comecei pelo amor do casamento mesmo, né? Esse amor onde gera uma vida, né? Eu comecei por isso, assim, tipo, o nome dessa obra é Amor 1, Casamento, né? Então foi daí, foi de uma prova de amor, foi dessa cumplicidade amorosa que eu cheguei ao mundo, né? Então, para mim, isso é uma grande prova de amor. Isso é uma aquarela que é o retrato do casamento dos meus pais, né? Um retrato que eu guardo aqui comigo e que eu resolvi fazer uma aquarela. E é uma aquarela sobre papel canson, ela é um pouquinho menor, tem 21 por 30 centímetros. O próximo amor, né, que eu também vivenciei ou tive que vivenciar, né, para poder chegar a alguns lugares dentro do meu ser, foi esse amor 2, que é o resgate, né? Que é quando a gente abraça a nossa criança interior. Que, na verdade, é quando você faz as pazes com você mesmo. Quando você vai lá e vê aquela sua criança, o que falta para ela, né? E você começa a ter um relacionamento íntimo com você mesmo através da sua própria criança interior. Eu acho que para você amar todas as outras pessoas, você precisa resgatar esse amor por você mesmo, né? Essa é uma aquarela de 25 por 25 centímetros. Chama Resgate, Amor 2. E a próxima é o Amor 3, né? Que é a família, né? Então, quando a gente já se ama, a gente vai buscar laços, né? Com pessoas que têm os valores parecidos com os teus. E você procura laços para poder gerar novas construções, para poder gerar alguma coisa, né? Eu acho que a grande função do amor é essa, é você se unir a alguém, né, com força e com reciprocidade para construir um mundo melhor, né? Eu acho que a grande ideia de família é isso, que não necessariamente precisa ser uma família convencional, né? Então você se une a pessoas para fazer um mundo melhor. O nome dessa obra é Família, Amor 3, é uma aquarela e tem 29 por 42 centímetros. Obrigada. Muito lindo, né, gente? E aí, para fechar, para a gente partir para o jogo, nós vamos fechar com a força que o Wagner está aqui representando para vocês, é a generosidade. É característica que nos faz tentar ser generoso, ser mais gentil com todos à nossa volta, ter boas ações com os outros, buscar praticar bondade, né? E sempre apoiar aqueles que estão precisando ou pedindo ajuda de alguma forma, estar mais presente, né? E quando a gente usa demais, às vezes a gente beira ser intrusivo, e quando a gente usa de menos, a gente beira ficar indiferente, né? Então essa é a última força, que tem algumas fotos que representam bem isso, essa força em ação de todos os tipos e idades.
E tem mais uma obra linda do Wagner representando então a generosidade, que também é uma das candidatas ao sorteio de hoje, né, Wagner? Essa aquarela, gente, ela representa essa doação, né, que a gente tem para o outro, né? Então, assim, sentir a dor do outro e dar a mão para esse outro é um ato de generosidade. E muitas vezes, quando a gente menos espera, né, quando a gente acha que tudo acabou, que não tem ninguém, alguém que tu menos espera vai lá e te dá a mão e te oferece uma ajuda. Muitas vezes aquela pessoa que tu nem esperava que ia te ajudar, né? Então a generosidade ela tem isso, né? Ela tem esse poder de unir pessoas, né? O nome dessa obra é Generosidade. Ela é feita uma aquarela sobre canção e tem 21 por 30 centímetros. Obrigado. Muito bom, pessoal. Então é isso. Lembrando que geralmente as primeiras do relatório geralmente são sua força de caráter, que é aquilo que eu já mostrei para vocês anteriormente. Vocês podem usar seu relatório aí. As forças de caráter que são de assinatura geralmente têm essas características que eu estou apresentando aqui na tela, tá? Geralmente são as 5 primeiras, representam a essência da pessoa, é facinho de você desenvolver porque já é nato seu. São forças que você já reconhece com facilidade, são forças que você, inclusive, utiliza para julgar ou não as outras pessoas. Você se torna mais autêntico quando você está utilizando essas forças. Você encontra 1000 maneiras diferentes de usar essas forças, porque é seu jeito também mais natural, mais confortável. Enfim, são várias características aí que vocês estão vendo na tela que te ajuda também a identificar quais são suas principais forças, porque é natural seu tentar empregá-las, tá? Então, é essencial, é espontânea e é energizante. Quando a gente utiliza as nossas principais forças de caráter e as forças de assinatura, a gente se sente muito mais a gente mesmo, muito mais até autoconfiante, muito mais feliz, tá? Elas estão totalmente relacionadas ao engajamento, estado de flow, felicidade, tudo isso. A gente viu aqui a expressão das forças de caráter pelo Wagner de uma forma bem clara. Aqui, por exemplo, você pode ver a representação da perspectiva conforme o movimento, a curiosidade e conforme o movimento, a apreciação da beleza. No mesmo cenário, tá? Então, presta bastante atenção porque vocês vão ficar meio chocados às vezes, porque às vezes uma pessoa vai enxergar uma força de caráter que você não faz ideia numa imagem que para você representa muito claramente outra coisa. E eu agradeço a presença de todos, fico muito feliz que nesse feriado a gente investir na felicidade juntos. Né? A trilha sonora é essa aqui que está no Spotify, todos vocês podem acessar, Plurifelicidade, quem gostou, tá? Elas são músicas gostosas de ouvir. A experiência que a gente fez é baseada nesse jogo, esse jogo é um jogo de tabuleiro, tá? A gente fez uma versão virtual, é bem diferente do Positive Experience Game. Quem tiver interesse em fazer certificação, eles já estão fazendo certificação online, tá? Só pode aplicar o jogo quem tiver a certificação. Mas eu vou deixar para vocês de presente esse link aqui, que é o que tem as perguntas das crianças, que pelo menos no grupo que eu estava, a maioria escolheu, foi a das crianças. Vocês podem imprimir as cartinhas em casa, tem um tabuleiro, pode usar pelo celular e fazer sorteio e trabalhar. Eu estava contando para o grupo, eu trabalho uma força por dia. Então é legal, você pode sortear lá uma pergunta por dia e naquele dia ficar atento àquela força. A gente tem como desenvolver todas as forças. É o What a Pickle, né? Então é um jeito a gente resolver os pepinos utilizando a nossa força de caráter, né? E as nossas virtudes. É a melhor forma da gente atuar. Aqui na Pluri a gente trabalha muito as forças de caráter e virtudes e fica desse jeito. Vocês têm a participação da Duda e da Paty nessa foto. E fica o convite para todos vocês participarem o tempo todo da Pluri. A Pluri é toda embasada pela psicologia positiva, que é essa ciência que a gente está trabalhando aqui. E o Wagner representa nessa frase aqui uma poderosa reflexão, que é exatamente uma reflexão relacionada às nossas forças de caráter e virtudes, né? Se a gente conseguir ver, olhar para os outros, a exemplo dos girassóis, a gente vai conseguir ver o melhor dos outros, né? E o melhor dos outros está relacionado aos seus valores e às suas virtudes. Quem quiser fazer um print da tela aqui tem todos os canais da Pluri, vocês têm várias formas aqui de investir e melhorar e desenvolver forças de caráter e virtudes e felicidade de forma geral. Pode fazer um print, o QR Code aí joga no site que também tem todas as nossas mídias lá e fique à vontade para entrar em contato também, que a gente pode passar também pelo WhatsApp. Ó, essa camiseta que eu tô aqui foi pintada pelo Wagner com a minha principal força de caráter, que é a integridade.
vocês podem encomendar camisetas com a principal força de caráter de vocês, ou a virtude, enfim, o Wagner é muito inspirado, conta um pouco da sua história, alguma coisa, e ele faz essas camisetas lindas. Eu estou usando pela primeira vez aqui, em homenagem a vocês, porque eu fico economizando essa camiseta para não gastar ela. E a gente está muito grato aí pela participação de todos vocês, tá? E que voltem sempre, a Pluri é de todos, para todos os eventos são gratuitos, todos são voluntários, podem vir participar de tudo. Tem barulhinho bom, tem YouTube, tem Instagram.